Congestionamento, ineficiência do transporte coletivo, acidentes, desrespeito aos pedestres e também demora para se chegar no local de destino. Estes são alguns dos problemas enfrentados em Goiânia, cidade que atingiu a marca de mais de 1 milhão de veículos, o que representa quase um carro por habitante. E para debater estes problemas, a gente vai falar hoje sobre a mobilidade urbana. E a nossa entrevistada é a professora Érica Kneib, que é doutora em transporte e também professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFG e também coordenadora do programa Construindo um Novo Paradigma para a Mobilidade Urbana em Goiânia. Olá, professora. Olá, tudo bem, Camila? Bom, professora, antes da gente começar a nossa entrevista, a gente passa agora para os nossos telespectadores uma matéria sobre a mobilidade urbana. A maioria das cidades brasileiras de médio e grande porte cresceu de forma rápida e sem planejamento adequado. Um quadro que ocasionou a piora da mobilidade e da qualidade de vida no ambiente urbano. Goiânia faz parte dessa lista. Com apenas 77 anos de história, a metrópole do Cerrado já tem mais de 1.300.000 habitantes. Gente que movimenta e dá vida à capital. Mas o transporte público não conseguiu acompanhar o ritmo das mudanças. Além disso, as distâncias cada vez maiores e a falta de incentivo às formas não motorizadas de locomoção tornaram as pessoas dependentes dos carros e motocicletas. A locomoção tornou-se uma tarefa complicada e estressante. Em 2011, a frota de veículos automotores em Goiânia ultrapassou 1 milhão de unidades. Como resultado, o trânsito ficou lento, congestionado e a convivência entre condutores e pedestres tensa. Cá para nós, o trânsito de Goiânia é muito mal educado, né? O motociclista em Goiânia anda muito imprudente, né? Você fala do motoqueiro, que o motoqueiro não respeita, mas também não respeita não. Caminhão e ônibus se sente dono da rua mesmo. A gente tem que ficar muito atento, por causa que os carros baixos não respeitam muito a sinalização. O ciclista ele não tem autonomia nem autoridade no trânsito, né? Tenho que vir de a pé todo dia e aqui tá difícil mesmo, tá? Aqui tá precisando de um sinaleiro, é batida. Para se locomover de um ponto a outro, é necessário fazer verdadeiros malabarismos, desviar de buracos, caminhões de carga, calçadas obstruídas e decifrar a sinalização nem sempre clara. Sem contar o barulho dos locais com maior fluxo de automóveis, os danos ao meio ambiente e a demora para chegar ao destino. A frota de veículos automotores aumenta cerca de 7% por ano em Goiânia. Se todos esses veículos fossem estacionados em fila, seria possível preencher a distância de Goiânia a Boa Vista, capital de Roraima, e ainda sobrariam carros e motocicletas. Segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, a maioria dos acidentes ocorridos em Goiânia este ano envolveu motos. Em todo o Brasil, são registrados mais de 1 milhão de acidentes rodoviários por ano. A média é superior a 1 a cada 30 segundos. 37.081 pessoas morreram desde setembro do ano passado e 120.000 adquiriram algum tipo de deficiência permanente em decorrência de acidentes. O trânsito de Goiânia é muito complicado. Também a cidade não está suportando mais a quantidade de carro, né? Aí um dos motoristas faz muita coisa errada. Tá um velhinho passando a rua, ou um deficiente mesmo. Eles faltam passar por cima, buzina, eles não têm paciência. Geralmente eu vejo aí na média de 2 acidentes, sempre quando eu vou trabalhar. E no período que eu volto também. Boa parte dos veículos anda com um único passageiro. Isso significa que todos os ocupantes de 60 carros caberiam em apenas um ônibus. Mas quem quer trocar o conforto, a flexibilidade e a imponência do automóvel individual pelo transporte coletivo?
Um sistema de mobilidade urbana é sustentável quando resulta em um bom transporte, sem desperdício de tempo, energia ou dinheiro, quando proporciona o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, contribuindo para a redução da segregação espacial. Bom, professora, a gente viu todos esses problemas aí na matéria. O que fazer em Goiânia, essa cidade onde todo mundo quer ter o seu carro? Já passamos aí a marca de 1 milhão de veículos. O que deve ser feito para melhorar a mobilidade? Olha, a mobilidade urbana hoje é um desafio em nível mundial, não é só em Goiânia, né? O crescimento da frota de veículos, o crescimento da aquisição de veículos automotores tem gerado cidades cada vez mais insustentáveis. A solução, ela a princípio parece simples, mas ela é muito complexa de ser implementada, né? A solução para a melhoria da mobilidade nas cidades, ela passa pelo incentivo aos modos coletivos não motorizados e a restrição do uso do veículo motorizado individual. Então, assim, num primeiro momento pode não parecer tão complexo, mas isso mexe com as várias variáveis que tem na cidade e até mesmo com a cultura dos brasileiros que hoje é tão focada nessa posse, nessa utilização dos automóveis. Mas para a cidade melhorar, os gestores eles precisam oferecer oportunidades de deslocamento para as pessoas com qualidade, que não apenas o automóvel. Então a gente precisa ter um transporte coletivo de qualidade e para isso é necessário investimento, né, corredores exclusivos para os ônibus, para que eles não fiquem presos nos congestionamentos junto com os carros. Incentivar ciclovias, incentivar o andar a pé, né? Para isso são necessárias calçadas com qualidade. Então, se você oferece outras maneiras das pessoas se deslocarem com qualidade, você as dá a opção de deixarem muitas vezes seu automóvel em casa e se deslocarem por outros meios de transporte não tão insustentáveis quanto hoje são os carros e as motos. Bom, professora, a senhora já falou um pouquinho, mas eu gostaria que falasse mais a respeito do transporte coletivo em Goiânia. O que fazer em Goiânia para que as pessoas aí deixem os seus carros em casa, possam ir ao trabalho ou passear de ônibus? O que deve ser feito? O transporte coletivo é uma solução para todas as cidades. Ele é energeticamente muito mais eficiente, né? Causa menos poluição, menos acidentes do que os automóveis e as motos. Só que é necessário que o transporte coletivo ele receba investimentos, né? Ele tenha uma qualidade, ele precisa ter uma qualidade bastante ressaltada para possibilitar justamente esse modo de deslocamento com qualidade. Em Goiânia nós temos um transporte coletivo, né, com uma grande regularidade institucional, um transporte coletivo que é referência no Brasil, mas que ele não consegue levar uma qualidade efetiva na ponta para o usuário. Por quê? Justamente pela falta de infraestrutura da cidade, né, não do sistema de transporte público por ônibus, e sim da cidade, em proporcionar que esses ônibus eles possam trafegar com qualidade. Por exemplo, né, o que eu falei anteriormente, o corredor exclusivo para o ônibus ele é fundamental para que o ônibus consiga ter regularidade, para que ele passe no horário, para que ele não atrase, né? Então, a cidade precisa oferecer pontos de parada, pontos de embarque e desembarque adequados, porque o primeiro contato do usuário com o sistema de transporte público é o ponto de ônibus, né? Se você não tem uma calçada para chegar no ponto de ônibus, se você chega no ponto de ônibus e ele não é adequado, então o primeiro contato com o sistema já é ruim. Então, assim, Goiânia realmente precisa fornecer elementos para que o transporte coletivo consiga mostrar toda a qualidade que hoje ele tem, mas não consegue ser percebida pelo usuário. Bom, e aí a gente tem também uma dúvida a respeito do metrô, mas quem vai fazer essa pergunta é um telespectador. O que eu queria saber é se existe algum projeto por parte do governo, exemplo, o metrô, que com certeza poderia viabilizar e melhorar demais o nosso trânsito. Bom, professor, então, existe um projeto para metrô e o metrô seria a solução para Goiânia? Olha, a tecnologia férrea, né, no caso o metrô convencional que nós estamos acostumados a ver no Rio, São Paulo, que são cidades muito grandes, não existe esse projeto pensado para Goiânia e não é uma tecnologia adequada, né? O metrô hoje ele pressupõe uma demanda muito grande e um custo de implantação e de operação muito alto que Goiânia hoje não seria capaz de absorver. Agora, existem outras tecnologias ferroviárias com impacto menor, como é o caso do veículo leve sobre trilhos, né, o conhecido VLT, que é um trem numa escala, uma dimensão muito menor, né, com uma capacidade um pouco menor que a do metrô. Esse sim, existe um projeto para Goiânia para ser implantado no eixo Anhanguera, né?
Agora, é muito importante a gente destacar que projetos que utilizam tecnologia férrea como modo de transporte, que é o caso do projeto do VLT do Eixo Anhanguera, ele precisa ser um projeto da cidade, um projeto urbano que traga qualidade para a cidade a partir de um meio de transporte. Então, assim, você precisa requalificar todo o espaço e, a partir disso, melhorar o transporte. Você só inserir aquele trilho, aquela tecnologia de transporte não resolve. Então, você precisa pensar em todas as características da cidade, todas as características urbanas de inserção dessa tecnologia para que o projeto funcione e para que a população venha a colher os frutos desse projeto. Bom, professora, para finalizar, a gente fala de mobilidade, isso significa também falar do deslocamento das pessoas a pé, ou aquelas que usam cadeira de rodas ou muletas. O que fazer para melhorar o deslocamento dessas pessoas que às vezes têm grandes dificuldades nas calçadas ao tentar atravessar as ruas? Há uma saída aí para tornar a cidade mais digna também para essas pessoas? Essa questão dos deslocamentos nas calçadas, principalmente para os portadores de necessidades especiais, os cadeirantes, os deficientes visuais, a gente costuma tratar dentro da abordagem de acessibilidade universal, né? Qual seria a solução? Cumprir as leis e as normas que já existem. Então, nós temos legislações federais, né? A NBR 9050, que é uma norma que detalha tecnicamente como todos esses espaços deveriam ser planejados, e o Plano Diretor de Goiânia também é muito incisivo nessa questão da acessibilidade. Então, você facilitar o acesso a qualquer tipo de pessoa aos lugares da cidade é uma obrigação, está prevista em leis federais, está prevista no Plano Diretor de Goiânia com muita categoria, né? E falta o quê? Realmente cumprir as leis, infelizmente. Então, você proporcionar calçadas adequadas, com rampas de acesso para os cadeirantes, com aquele piso tátil para os deficientes visuais se localizarem, isso tudo, né, é previsto em lei, mas a grande pergunta é por que essa lei não é implementada? Então, acho que cabe aí uma melhoria de gestão e uma melhoria da própria consciência da população em refazer suas calçadas, implementar e melhorar essa acessibilidade coletiva. Tá certo. Muito obrigada, professora. A gente agradece a sua presença. Imagina, é um prazer. Bom, e se você quiser aí ter mais informações sobre a mobilidade urbana, é só assistir ao documentário produzido pela equipe da TV UFG no canal da TV no YouTube. Bom, o documentário se chama Desafios da Mobilidade Urbana Sustentável em Goiânia. É só acessar o canal do YouTube, então, para ter mais informações sobre a mobilidade urbana aqui na capital goiana. E você também pode fazer parte do Conexões, mandar as suas sugestões de pergunta, também sugestões de pauta ou matérias prontas. Isso você faz ou entrando nas nossas redes sociais ou então mandando um e-mail para o Conexões. E o tema da próxima semana é violência contra criança e adolescente. Se você quiser fazer perguntas ao nosso entrevistado, é só mandar então para as nossas redes sociais ou para o e-mail. E no próximo bloco você confere uma matéria sobre as oscilações do dólar e as implicações disso no nosso dia a dia e também fica sabendo mais sobre o 9º encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Geografia, o maior evento da área que aconteceu aqui em Goiânia. Fique aí, a gente volta daqui a pouco.